seu espaço de reflexão e introspecção sobre vários assuntos sociais e culturais do nosso país. Hoje, portanto, nesta série de entrevistas com as nossas figuras públicas e publicadas, nós temos um rosto que dispensa quaisquer apresentações. É de facto um jovem que orgulha todos nós pela sua verticalidade, a sua maneira única de apresentar os conteúdos televisivos. Vai certamente partilhar aqui a sua experiência a nível da televisão. Como é que tudo começa nessas coisas da comunicação social? Bem, minhas senhoras e meus senhores, o nosso grande convidado chama-se Job Paiva. Tudo bem? Araújo. Bem disposto? Graças a Deus, sempre bem disposto. Seguro. É o país! É o país. É do Minas. O país está aqui, o príncipe da televisão, Sim, está senhora. com o rei da rádio. Sim, senhor. É um encontro, um cruzamento que vai resultar vários golos. Verdade. Bem, como é que tudo começa nessas coisas da comunicação? Devo recuar um bocadinho porque tudo começa muito cedo com a paixão de querer um dia trabalhar como comunicador, quer seja na rádio, na televisão ou no jornal. Desde muito cedo tive esta paixão, desde os meus, acredito que 10 anos, porque sempre gostei muito de comunicar, mas nunca levei tão a sério porque nem sequer pensava que um dia podia estudar comunicação. Então, mas dizendo onde tudo começa mesmo lá para trás, porque sempre gostei de brincar de jornalista, entrevistar os amigos que estão à volta, então o bichinho da comunicação sempre esteve aí. Então eu penso que tudo começa com esta paixão de querer mesmo comunicar. Quando é que decide começar a fazer o curso de comunicação social e de jornalismo? Certo, foi até uma situação um bocadinho caricata, porque eu saio do ensino de base para o ensino médio, queria fazer o curso de comunicação social na altura no e-mail, só que por causa da conjuntura do país, algumas dificuldades de educação naquela fase, já não havia vagas para o curso de comunicação. Então fui meio que obrigado a fazer o curso de Estatística e Planeamento, um curso que confesso que até hoje não sei se serve para quê. Temos a mesma história. A minha história é então, semelhante. curioso, também semelhante. Sim. Não é? Então, eu fiz o curso de Estatística e na altura em que tinha aqui para a universidade, para um estudante que fez o médio em Estatística e depois fazer a faculdade em Jornalismo é um bocadinho difícil porque não tem os primeiros passos, as primeiras bases. São coisas Mas ainda totalmente assim, diferentes. Exatamente, mas ainda assim decidi arriscar. Fui para a universidade, escolhi o curso de Jornalismo na altura na Universidade Metropolitana. Fiz o teste e ingressei na universidade. Foram 4 anos de formação e... Recuando um pouco na altura do e-mail, Certo. Como é que te sentiste? Te inscreveste para fazer comunicação social, infelizmente calhaste no curso de Estatística Estatística. e Planeamento do Território. Como é que te sentiste? Super aflito. Tanto é que eu várias vezes visitei a coordenação do meu curso para saber se havia possibilidade de eu fazer a troca de cursos. E disseram-me o seguinte: para tu conseguires trocar de curso, tens que encontrar algum estudante de comunicação social que queira sair da comunicação para a estatística. Você é meu irmão, Jó. A tua história também é parecida Também com é, esta, não é? Mas é no e-mail também? Também No e-mail. Sim, E aquilo também. era impossível. Ninguém saía da comunicação para a estatística, até porque a estatística era um curso novo na altura. Então, foram 3 anos a fazer basicamente algo com a qual eu não me identificava. És da época de Não Salomão gostava. Odílio, do Dorivaldo Aleixo? Não, eles acho que vieram antes de mim, porque eu fiz a formação de 2009 a 2011. Ok. Acho que vim depois deles. Então o que é que acontece? Fiz o curso sem perceber basicamente do que se tratava, sem grande paixão, mas sabia que era uma etapa que precisava ser concluída para depois tentar novamente o meu sonho, que era fazer comunicação. E assim foi. Quais foram, no princípio, quem foram as principais referências que o encorajaram ou serviram como fonte de inspiração para começar a fazer jornalismo? Ok, falando um bocadinho sobre televisão, gostava muito de ver o Ernesto Bartolomeu, porque na altura eu nunca pensei que ia fazer... Você é meu irmão. Eu nunca pensei que ia fazer entretenimento, Araújo, para ser sincero. Eu nem tinha noção que em jornalismo há esta vertente de entretenimento. Na minha cabeça, jornalismo era só informação, jornalismo sério.
Então, tinha como fontes de inspiração Ernesto Bartolomeu, Edgar Cunha na altura também, pela televisão pública de Angola. E obviamente que na rádio tinha outras referências. Falo de Afonso Quintas, Vasco Inguri e José Kisanga, porque eu, por ser amante de futebol, não é? E eu digo sempre que são as minhas duas principais paixões, então eu sempre pensei também em ser um locutor de rádio. Eu imitava muitas vezes os jornalistas, os radialistas, não é? Em relatos desportivos, Vasco Inguri, José Kisanga. Podes dar só aqui uma pinceladazinha. Estamos no 11 de novembro. Estamos no 11, vamos em direto a partir do 11 de novembro, está Job Paiva a acompanhar o jogo entre o Petro de Luanda e também 1º de agosto. Job, boa tarde, vamos ao relato. Boa tarde, vamos neste momento acompanhar esta partida futebolística entre as equipas do Petro Luanda e 1º de agosto, um clássico do desporto nacional. Neste momento o Petro Luanda é o líder da tabela classificativa com 40 pontos e logo a seguir vem o PRI com 39 pontos na segunda posição. Então será um duelo que promete aqui do Girabola 2025. Assim foi o grande jogo. Então, era uma grande paixão também. Obrigado. Era uma grande paixão fazer rádio, então fui seguindo com este objetivo de ser comunicador. A rádio te perdeu. A rádio perdeu uma voz. Exatamente. Uma grande voz. Eu já trabalhei algum tempo na rádio, foi na MFM. Fiz o programa com a Patrícia Faria, durante 6 meses. Como é que foi aquela experiência? Foi uma experiência incrível. Foi uma experiência única. Fazia locução com ela. Fazíamos o programa Calientíssimo. Fazíamos dupla, mas como apanhei a Patrícia numa fase em que ela estava muito ocupada, havia muitos dias em que eu fazia o programa sozinho. O programa Calientíssimo. Em alguns dias fazíamos dupla e quando ela não estivesse disponível, eu fazia o programa sozinho. E mesmo quando fizéssemos dupla, eu fazia o programa a partir do estúdio e ela fazia a partir de casa. Nice. Estavas a realizar o teu sonho. Exatamente. Como é que tudo começa na ZAP? Tudo começa na ZAP. Tenho que recuar mais um bocadinho para contar essa história do ZAP Viva. O que é que acontece? Eu já fiz muitos castings para outros canais televisivos, já fiz alguns estágios também em canais televisivos e na verdade nunca deu certo. Então sempre tive uma ideia negativa de que para os castings já haviam os selecionados. Não, esse casting, quem vai trabalhar é o Araújo, que trabalha na Stop FM, eles nunca vão nos selecionar. Nós, meros estudantes, então, tinha esta percepção acerca dos castings. Então, havia uma colega que trabalha na ZAP também, a Kélcia Sango, estudou comigo no e-mail, ligou para mim e disse-me, olha, a ZAP está em fase de castings, na altura tinha o casting Diamante Bruto, que era para o Viva a Tarde e o Grandes Manhãs, e tinha um casting também para repórteres do Zap News. Foi a primeira temporada do Diamante Bruto? Não, foi a segunda temporada. Ela disse, não, foi a primeira, foi a primeira. Ela ligou para mim e disse-me, olha, há um casting aqui, para além do Diamante Bruto, há um casting para repórteres do Zap News. Então, eu como estou no programa Zap News, então, estou a dar um sinal para vires aqui tentar a sorte. Eu disse, não. Ela disse, não, como assim? Eu disse, não me interessa fazer este casting porque eu tenho noção que estes castings já são escolhidas as pessoas. Eu sou apenas um estudante de comunicação, acredito que não serei escolhido. E depois, o vosso canal tem muita audiência, eu não quero ser exposto e depois ter que virar meme, motivo de piada, então não vou fazer este casting. Ela insistiu-me um monte. Eu na altura trabalhava para o portal Buevip, um site de entretenimento, escrevia notícias, editava textos de entretenimento e fazia reportagens também. Ela disse, não, mas vem só tentar a tua sorte e tudo mais. Movido pelos conselhos dela, eu saí de casa e fui fazer o casting do Zap News. Na altura foi uma entrevista, homens e mulheres, quem bebia mais, fiz a entrevista. Uma entrevista engraçada e voltei para casa. Só que há uma cena, Araújo. Os castings para repórter do Zap News iam para o ar. Porque o público tinha que fazer avaliação para não parecer um casting restrito. Era indireto? Aquilo não era indireto, mas foi para o ar. Fiz um casting, uma reportagem gravada que foi para o ar no Zap News. Então, tal como te disse, eu trabalhava para o portal Buevip. Aquilo foi em outubro de 2017. A reportagem vai ao ar. O meu chefe vê.
O Jordão Neto, a quem eu mando já um abraço. O Jordão Neto vê e obviamente que fica chateado. Imagina, tu trabalhas aqui para a Stop FM e vais fazer um casting na Zap sem os teus superiores saberem. Vão correr logo comigo. Exatamente, dá uma sensação de que este camarada é um traidor. Então, o Jordão reuniu com toda a equipa e disse que a empresa precisava reduzir algum pessoal por causa de algumas questões e tirou a mim e mais um outro colega, chamado Zinga na altura. Então eu logo percebi que estava a ser despedido pelo facto de ter ido fazer o casting. Aquilo foi em outubro. Um grande erro. Um grande erro. Mas é o que se diz, Deus muitas vezes não fecha uma porta sem abrir uma janela. Trabalhei até o final de outubro, né, que era a altura que o contrato terminava e eu tinha que ir para casa. Só que no final de outubro o Jordão volta a reunir comigo porque eu era um dos melhores funcionários da empresa. Nice. Acho que ele refletiu durante o mês e disse, já não vamos despedir o Job, vamos reduzir custos noutros aspectos e o Job vai ficar. Eu disse, ok, boa. Fiquei no final de outubro, só que nos dias 1, 2 e 3 de novembro, terceiro dia do ano, eu tinha que ir para a Zap porque ligaram para mim um dia antes, no dia 2. O senhor Job, está tudo bem, tudo. Foi selecionado para a segunda fase do casting, então tem que estar aqui amanhã. Eu disse, o boss já me perdoou, vou mais fazer a segunda parte do casting. Como é que vai ser? Mas era um sonho trabalhar em televisão e obviamente que nós estamos à procura de melhores condições de vida, melhores empregos. Somos jovens, exatamente. Então, e eu sabia que se eu avisasse ao meu chefe que estava aí para a segunda fase do casting, seria um problema. Então, decidi arriscar, fui para a Zap no dia 3 de novembro e quando lá cheguei estava eu e mais uma outra colega, éramos dois na sala de espera. Alguém veio ter connosco e disse, olha, vocês os dois foram selecionados para fazer um estágio de 3 meses como repórteres do Zap News. Olha, não acreditei, fiquei super maravilhado, admirado. Só me lembro que naquela altura peguei o telefone, liguei para a minha mãe, avisei, disse, olha, fui selecionado, vou assinar agora um contrato de estágio de 3 meses e tudo mais. Naquele dia mesmo, fomos assinar o contrato, nós assinamos na sede da Zap. Saímos do estúdio até a sede, aquilo é uma distância considerável, mas fomos a pé a transpirar, extremamente ansiosos. Chegamos e assinamos o contrato como estagiários do programa Zap News. Então, começo o estágio, fiz 3 meses, felizmente o pessoal gostou do meu trabalho. Tive um primeiro mês difícil, porque era um primeiro mês de adaptação, então como disse ao Araújo, eu era um comunicador com um registro mais de informação. E o Zap News é um programa de entretenimento, aquelas peças mais divertidas, então havia pivôs que eu fazia a abertura. Ora viva, estamos aqui no lançamento do livro e o Hortêncio, que era o repórter que geralmente saía comigo, me dizia sempre assim no gozo, isto é Zap News, tu estás muito rijo, tens que tirar esse teu hora viva, tira isso, aqui é Zap News, tens que estar mais descontraído. Então tinha essa dificuldade no primeiro mês, mas depois... Como é que foi esse processo, desculpa? Foi muito difícil. De enquadrar-se? Acredita que foi muito difícil, porque tal como te disse, Araújo, eu não sabia que havia essa vertente de entretenimento. Eu conhecia essa vertente de entretenimento no Zap Viva. Eu sempre tive aquele registro de pegar o meu microfone. Olá, boa tarde, estamos aqui em direto, vamos falar com o senhor Araújo. Era sempre esse registro. Então o Zap News é algo completamente diferente. É muito descontraído. Então só tinhas a imagem. Exatamente. A imagem é entretenimento. Exatamente. Agora a fala, a técnica era completamente diferente. Mas graças a Deus fui assistindo muitas reportagens de repórteres antigos como Hortêncio, Yannick. Fui vendo muitas reportagens, tentar perceber como é que eles faziam a coisa funcionar e fui imitando e implementando também uma pitada de humor, porque eu tenho essa graça, esse humor natural, mas não conseguia transmitir este humor na comunicação, era difícil. Hoje em dia eu já consigo, mas naquela altura não conseguia. Então, quando comecei a implementar este humor, comecei a adquirir as técnicas do entretenimento, aquilo só foi voando. Terminaram os 3 meses de estágio, deram mais 3 meses de estágio, no total foram 6. Depois eu assinei o contrato como colaborador. Como é que foi a sua primeira experiência em direto, no programa Na Placa? Foi o seu primeiro programa, certo? Como é que foi a primeira experiência? Gosto muito de contar essa história. Eu adoro histórias. Na altura nós éramos 5 apresentadores. Eu, o Dawane, a Indira, a Carla Jamila e o João Chaves. O Dawane já vinha do programa Tabater, tinha já uma curta experiência.
A Jamila e o João Chaves eram os mais experientes do programa, porque a Carla já fazia o programa infantil, já fez o Viva a Tarde. O João já tinha feito o Tabater durante muitos anos. Eu e a Indira éramos os menos experientes porque ainda não tínhamos feito programas. Éramos apenas repórteres. Então disseram, olha, vamos abrir o programa com a Carla e o João, que são os mais experientes. Então eu disse, pá, perfeito, tranquilo, vou aqui relaxar um bocadinho. Só que acontece um problema com uma VT de abertura do João Chaves, porque nós abrimos com VTs de abertura. Olha, a VT do João ainda não está pronta, nesse caso não vai poder entrar a Carla e o João, vamos trocar a dupla. Vamos abrir com o Job e a Indira. Eu disse, ai ué! Comigo, imagina, primeiro programa, um apresentador inexperiente, sem uma outra experiência anterior, de um outro programa. Obviamente que já tinha feito o Zap News, mas era só como um apresentador emprestado. Então a responsabilidade não era a mesma. Então ali era efetivamente apresentador do programa. Fizemos a abertura. Olha, eu quando revejo as imagens rio muito, porque eu estava com os lábios muito secos. Eu não conseguia não conseguia parar de esfregar as mãos. Eu esfregava as mãos, falava, pegava tudo que tivesse à minha volta, eu usava como muleta, pegava o tablet. Olha, foi uma experiência difícil. Obviamente que era uma oportunidade que eu estava a abraçar, mas foi muito difícil. E não foi só no primeiro dia, foi no começo. Tanto é que um dos meus superiores teve uma conversa comigo e disse, olha, tu como repórter, eras um repórter brincalhão, divertido, mas na apresentação sentimos-te um bocadinho preso. Okay. É diferente porque fazer reportagem na rua, estou com o meu microfone, corro atrás das pessoas e consigo criar as coisas. Mas no estúdio tens um alinhamento por seguir, tens um padrão por seguir, então ficava meio que comedido. Então, mas depois disso, depois de alguns meses, obviamente que eu fui enquadrando e foi. Quem conseguiu, de alguma forma, dar-te aquela liberdade, Dawani, aquela vontade? É o Dawani. O Dawani é um excelente apresentador, a quem eu mando já um abraço, jovem mestre. Dawani foi muito importante na fase inicial da minha carreira como apresentador, porque o Dawani já tem uma característica meio street. O Dawani é um apresentador da rua, do povo. Ele tem aquele jeito meio... Ele não tem... de rap. Ele não tem aquela nossa cena de hora viva. Ele não tem. Esquece. A base dele é esta de rap. Esta vibe de rap. Então ele foi falando comigo, que tal, tipo, tiras um bocadinho essa tua cena mais séria, mais fechada, tipo, fica mais descontraído, mais descolado, tipo, tens de parar de ser um bocadinho politicamente correto. Ele me dizia sempre, esquece os livros, mano. Tens de ser um bocadinho mais street, tá vendo? Escreve os livros. Então, quando ele começou a me dar essas dicas, eu fui percebendo basicamente o que é o programa na placa, porque só a ideia e o nome do programa na placa, é um programa street, um programa da rua, do povo. Então o Dawani ajudou-me bastante a desconstruir um bocadinho aquele job sério e renascer esse job brincalhão e à vontade. Boas. Como é que foi a experiência ao apresentar o programa Grandes Manhãs, um programa de grande responsabilidade, apresentado pela Patrícia Pacheco, uma guru da nossa comunicação, ter que substituir de vez em quando, acaba por ser uma grande responsabilidade. Como é que conseguiste enquadrar? O programa na placa é totalmente diferente do Grandes Manhãs, métricas, e acima de tudo a linguagem, a locução é diferente. Como é que foi o processo de enquadramento e como é que foi a experiência? Ok, primeiro para começar, eu me lembro como se fosse hoje, havia uma reunião do Grandes Manhãs e alguém me disse, olha, a Patrícia quer falar contigo. Disse, ok, tranquilo. Subi e ela estava reunida. Eu fiz um ponto de ordem, ela disse, não, podes entrar, filho, podes entrar. Eu entro e ela não me falou de um jeito tipo, olha, tem algo sério para te dizer. Não, foi de forma descontraída. Job, tudo bem? Eu disse, sim, tudo, Patrícia. Olha, eu vou sair de férias a próxima semana e quero que faças as minhas férias. Eu disse, sério? Eu disse, não percebi. Vais fazer as minhas férias, vais fazer o Grandes Manhãs. Ou não queres? Eu disse, não, claro que sim. Só fiquei surpreso pela forma como a Patrícia informou, uma vez que eu nunca fiz o programa, mas obviamente que sim, estou preparado. E depois, o que é que acontece? Veio a vantagem do meu passado, onde eu tinha um registro
mais sério. Mais formal, ok. Mais formal, exatamente. Por quê? Porque o Grandes Manhãs é esse programa de inteira responsabilidade, onde tu não vais abrir o programa a dançar com o duro. Não, é uma linguagem mais cuidada, mesmo pelo vestuário. Geralmente no Grandes Manhãs são roupas mais sérias, é um figurino mais formal. Então, eu disse, pá, é um desafio, é um programa de grande responsabilidade, apresentado por uma senhora. Atenção que tu és substituído, és convidado a substituir uma senhora num programa matinal, que é um programa exclusivo para donas de casa e tudo mais, e tu és um jovem de 30 anos que vais ter que substituir uma senhora que tem mais de 20 anos de carreira. Mas eu lembrei-me de algumas palavras que o Daniel, que trabalhou comigo no Zap News, dizia sempre: olha, quando te é dada uma oportunidade, não abraça esta oportunidade com as mãos. Agarra essa oportunidade com as unhas, com os dentes, com as pernas, com todas as partes do corpo, exatamente, que tu puderes. Então, isto para traduzir que as oportunidades devem ser aproveitadas a 100%, a um nível hard, 100%. Então, aproveitei a oportunidade, graças a Deus, o primeiro programa, a primeira edição, foi um sucesso, porque eu conseguia ser um bocadinho formal, mas sempre deixando uma pitada de Job Paiva, porque eu pensei comigo, se a Patrícia me colocou aqui para apresentar o programa, não é para eu ser completamente sério, porque ela, obviamente, que precisa do Job neste programa. Então, eu não vou deixar de ser o Job. Obviamente que vou seguir o padrão do programa, mas preciso ser um bocadinho do Job, novinho da regra, o país. E o que eu fiz, o primeiro programa foi um sucesso e eu percebi como é que me tinha que posicionar nas outras edições, e só para ter noção, fiz as férias dela, foi uma temporada, e depois, quando chegou a época festiva, ela tinha outros assuntos por resolver, porque era a altura do Unitel Estrelas ao Palco, onde ela é coordenadora do programa, estava muito ocupada. Então ela disse: olha, neste período o Job vai me substituir novamente. Então tu percebes que quando és chamado para substituir pela segunda vez, é porque fizeste um trabalho. Então, na segunda vez, dei mais uma vez o meu máximo, e mesmo sendo um programa de muita responsabilidade, senti-me muito confortável. E hoje em dia, quando me é chamado novamente para substituir a Patrícia, eu já fico de forma tranquila, porque sei que é um programa que aprendi a gostar de fazer e gosto muito de lá estar. Se houvesse uma possibilidade de escolher entre os 3 programas, Na Placa, Grandes Manhãs e o programa Viva Tarde. Viva Tarde. Não, qual seria a sua escolha? Eu digo sempre, eu me considero desta forma, um apresentador todo terreno. Então, eu não gosto muito de escolher programas, principalmente porque são programas do mesmo canal. Eu tenho um contrato assinado como apresentador do Zap Viva, então eu não tenho um contrato de apresentador do Na Placa ou apresentador do Grandes Manhãs. Então, eu acredito que onde me é chamado, eu estou em prontidão para cumprir. Não tenho assim, obviamente, que o Na Placa é o programa que eu mais faço e acabo por estar mais acostumado. Mas não é bem que uma escolha, não, eu prefiro este do que aquele. Não, eu acho que ambos os programas, ou são 3, né? Os 3 programas são programas interessantes, e se eu tivesse que fazer, obviamente que faria os 3. Não tenho 3. Assim uma escolha de que prefiro este, não. Qual dos 2 programas acaba por revelar aquilo que é a sua essência, Eu acho que é mais o Na Placa. Na Placa? Sim, eu acho que o Na Placa espreme um bocadinho mais daquilo que é o Job. Porque o Na Placa é um programa, e acredito que não só o Job, qualquer apresentador do Zap Viva, mesmo a Patrícia, quando foi para o Na Placa, nós conhecemos um lado da Patrícia que não conhecíamos. Conhecemos um lado super divertido, super louco, e ela, enquanto apresentava... Exatamente, e ela, enquanto apresentava o programa, ela dizia: ninguém me fala nada, eu estou na placa! É um programa muito street. Dá liberdade. Dá muita liberdade. Eu acredito que mesmo o Araújo, se for apresentar o Na Placa, vais ter que tirar esse teu lado de hora viva, boa tarde. Tu vais ficar louco, esse teu cabelo vamos pintar. Nós recebemos o Miguel Neto, ele fez uma placa conosco, e o Miguel Neto disse: olha, eu vou ser sincero, eu tenho muitos anos de carreira, e não é querer bajular, mas eu nunca apresentei um programa com esta natureza. Ele disse: eu fiquei louco.
Disse essa juventude. Porque, É um programa que contagia. exato, porque o Dawan, por exemplo, dizia: estás a falar muito, Miguel Neto, fala nível. E ele, fala nível. Nível. Então ele ficou assim, tipo, como é que eu, com esta idade, consigo entrar nesta energia? Então acho que Na Placa é um programa que acaba por espremer muito qualquer profissional por causa da liberdade que o próprio programa em si dá ao profissional. Vamos agora também responder aqui às questões da nossa audiência. 944-770100, 944-770100. Vamos às questões da nossa audiência. O que é que o caríssimo ouvinte gostava de saber do nosso grande convidado, Job Paiva, a nível da sua carreira profissional? O que é que gostava de saber na primeira pessoa? Vamos então aqui ler as primeiras questões desta manhã. Bom dia, Chocolate. Estou a acompanhar o programa. Um props ao Job. Eu admiro bastante, mas gostava de saber quem é a sua principal fonte de inspiração atualmente? Esta é uma boa pergunta. Atualmente, é que eu tenho tantas fontes de inspiração. Mas eu acredito... Cada fase a gente vai tendo Sim, cada fase. Mas acredito que hoje em dia, não sei se é por fazer o programa comigo, mas eu acredito que é o Dawane. É o Dawane porque eu bebo muito daquilo que é o Dawane e eu agradeço sempre a ele porque, tal como disse, ele foi o grande responsável por me tirar da zona de conforto. Tanto é que há muitas frases do Dawane que eu uso e vice-versa, que ele também usa muitas frases minhas. E nós, quando apresentamos o programa, as pessoas comentam sempre dupla dos loucos. Então eu acredito que é uma grande fonte de inspiração porque eu bebo muito do lado street do Dawane. Eu preciso deste lado street para o programa Na Placa. Então acredito que hoje em dia, se tivesse que escolher um nome, seria o Dawizi, jovem mestre. Bom dia, Chocolate. Gosto muito do convidado em estúdio. Ele é espontâneo. Gosto muito da sua irreverência. Eu gostaria de saber quando é que estamos perante a um bom apresentador. Quando é que estamos perante a um bom apresentador? Podemos falar no geral ou um apresentador apenas de entretenimento? No geral. No geral, né? Eu acredito que, primeiramente, um apresentador precisa ter a capacidade de envolver o público naquilo que ele está a querer transmitir. Porque nós, é o que eu digo sempre, nós trabalhamos para o público e muitas vezes o povo é que nos consagra. Quando nós apresentadores fazemos um trabalho que não é bem recebido pelo público, alguma coisa está errada. Então um bom apresentador precisa ter esta capacidade de envolver o público. E depois vem uma regra clara, não é, que nós até demos isto na universidade. O apresentador precisa ter uma linguagem curta, clara e concisa. Não é? Não faz sentido teres uma linguagem onde o teu público não percebe. Principalmente quando tu comunicas para massas. Eu, por exemplo, não vou chegar aqui, olha, as quedas pluviométricas que se abateram na cidade capital. Muitas vezes quem está em terras mais distantes, no Quimbo, não vai perceber isso. Eu tenho que falar chuva. Chuva, eu não tenho que chegar aqui e dizer as quedas pluviométricas. Então, o apresentador... Ser natural o máximo Exatamente, possível. precisa ser muito natural e, acima de tudo, ter carisma e ser ele mesmo. Ok. Exatamente, Nice. porque quando tu és tu mesmo, as pessoas percebem. E quando não és, também percebem. Percebem que, não, este apresentador é muito esforçado. Está a simular, está a fingir uma personalidade que não é. Então, precisa ser natural ao máximo e, acima de tudo, ser ele mesmo, porque isto é que vai fazer com que as pessoas gostem de ti, não só como profissional, como apresentador, mas também como pessoa. Obviamente que podemos acrescentar umas tantas valências, mas acredito que isto é o básico. E, obviamente, falar bem, ser inteligente, o apresentador tem que falar bem, tem que ser inteligente e tem que dominar a cultura geral. Consegues também. ver todos esses elementos a quem? Se consigo ver a quem? Todos esses elementos que acaba de citar. Eu acho que todos os apresentadores neste momento, não falo só do nosso canal, mas de outros canais, acredito que têm essas valências. Obviamente que alguns têm as suas debilidades e as suas falhas, o que é normal, eu também tenho as minhas. Acredito que nenhum profissional é perfeito, mas assim, em linhas gerais, penso que os apresentadores do nosso país têm sim essas valências. Boas. Bom dia, Chocolate. Gosto muito do convidado. Chocolate, você é demais.
nosso psicólogo da rádio. Quer dizer, chocolate é o Araújo. É assim mesmo. que eu sou Chocolate. chamado. Yeah. Nosso psicólogo da rádio, a sua voz é uma terapia. Minha quarta pergunta sobre o Job Paiva. Essa forma dele de ser tão espontâneo, tão humorista, se sofreu malária na infância. Se desse para escolher entre ser apresentador e humorista, o que escolheria? É questão aqui do nosso amigo ouvinte, ele não assina. Ok, olha, primeiramente eu nunca pensei em ser humorista. Porque é o que eu digo sempre, eu respeito muito o trabalho dos humoristas. Porque a graça que eu tenho é uma graça natural. Eu consigo fazer rir as pessoas de forma espontânea. Estou aqui, vou falando. Mas se me colocarem num palco, por exemplo, olha, estamos aqui com o humorista Job Paiva, temos aqui 50 pessoas a assistir o espetáculo. Job, o momento é teu, tens de fazer rir as pessoas. Eu acho que eu não vou conseguir. Porque não estou preparado para isso, eu não fiz formação alguma de humor. Posso apostar nisso e se calhar ter esta capacidade, mas hoje em dia eu não tenho. Eu se me disseres, olha, está aqui as pessoas, faz rir as pessoas, como é que eu vou fazer? Tenho que contar piadas, tenho que contar histórias, então isto não é o meu forte. O meu forte é fazer rir as pessoas fazendo o meu trabalho, né? Eu consigo ser natural, espontâneo e meter esta graça. Então, obviamente que entre ser humorista e ser apresentador, eu escolheria ser apresentador, apesar de ter um bocadinho de humor, mas eu não me considero propriamente um humorista. Há pessoas que fazem muito bem este trabalho e merecem respeito, então eu não posso achar que por ser um bocadinho engraçado sou humorista, não sou. É uma profissão séria que merece respeito. Bom dia, Chocolate. O convidado é muito bom, excelente apresentador. Por essa razão, muito recente foi coroado pelo Jorge Antunes como o príncipe da televisão, príncipe do entretenimento. Eu gostava de saber se ele, como é que ele encarou aquela nomeação e se realmente se considera o melhor apresentador da nova geração. Perguntas complicadas do público. Eu vou começar pela última. Eu acabei por dizer, quem esteve atento, uma frase que eu disse que o povo é que nos consagra. Eu acredito que nunca vou ser eu a chegar e dizer eu sou o melhor da nova geração ou eu não sou o melhor. Eu prefiro deixar este critério para o público, porque é o público que recebe o nosso trabalho. Muitas vezes o Araújo está aqui a apresentar o programa, mas se ninguém mandar uma mensagem, o Araújo não vai ter noção do impacto que está a ter com o público. Fico preocupado. Vai ficar preocupado, exatamente. Então, o público tem que dizer, e eu certo. prefiro que seja assim, que o reconhecimento chegue desta forma por parte do público. Obviamente que eu tenho muito foco e determinação e tento cada dia ser melhor que eu mesmo. Eu tenho um lema que eu falo sempre no finalzinho do programa, que é melhorar 1% a cada dia, e eu vou continuar com este ritmo. Mas agora, ser o melhor da nova geração, obviamente que eu deixo isto a critério do público. Agora, a outra questão foi... Como é que recebeu? Como é que recebi? Exatamente. Foi um gesto muito simples, mas com um enorme significado. Grande significado. Eu fiquei muito feliz porque consegui recuar um bocadinho na minha história, as dificuldades que tive que passar para ser um profissional de jornalismo, de comunicação. E o Jorge Antunes, obviamente que é um ícone da televisão no nosso país. É uma pessoa que já passou por todos os canais de televisão em Angola e hoje em dia é o nosso diretor do Zap Studios, do Zap Viva. E receber este reconhecimento, se repararam, aquela coroa que ele deu foi uma coroa de papel. Aquilo é apenas para simbolizar. Então, aquilo foi ao mesmo tempo engraçado, mas com um enorme significado. Eu fiquei muito feliz. Aquilo foi um reconhecimento, não só por parte do Jorge, mas como também da Patrícia e outros colegas que estavam à volta, todo mundo a bater palmas. Eu acredito que aquilo é o combustível. Não há dinheiro que pague um gesto daquele. Podíamos chamar numa sala e me dar uma quantia. Olha, pelo teu desempenho tens aqui este valor. Não seria igual aquele reconhecimento. Eu quase que chorei, fiquei super emocionado. As pessoas todas a baterem palma. Então acho que isso tem enorme significado. Um reconhecimento fica para a vida. Certo. 944-770100, 944-770100. Bom dia, Chocolate. Um props ao Job Paiva. Gosto muito dele. Não.
Já mandaram aí umas cobras, né? Não. Então, como é que está aí os preparativos? Teremos novidades no programa Na Placa. Como é que está agora aí as coisas? Ok, teremos novidades sim. O Zap Viva está agora com uma programação incrível, que é a Sexta Louca. Né? Eu recentemente fiz o copy-paste do Michael Jackson com a Carla Jamila. Então o Zap Viva está com este projeto da Sexta Louca, que toda sexta-feira do mês temos um programa especial com troca de apresentadores. O Job do Na Placa faz o Viva Tarde, a Jamila faz o Zap News. Há esta troca e temos o copy-paste todo o final do mês. Temos um copy-paste, fizemos agora o do Michael Jackson e já estamos a preparar o próximo. Como é que é o processo de preparação? Vocês se enquadram tão bem, no parece... personagem, né? Ok, aquilo é um copy-paste. Nos é dada a responsabilidade de recriarmos um videoclipe, uma apresentação pública de algum grupo, um videoclipe, alguma coisa do género. E nós nos preparamos de tal forma que conseguimos muitas vezes ficar muito próximo do videoclipe, porque nós preparamos a letra, o figurino, a nossa produção, o espetáculo. Faz os possíveis de preparar uma roupa igual àquilo que se vê no videoclipe. Então é uma preparação de modos a trazer um conteúdo não que na perfeição, mas muito próximo daquilo que é o videoclipe original. E este fim do mês de fevereiro, vamos voltar a ter um copy-paste. Obviamente que eu não vou revelar ainda qual será, mas temos surpresas sim para os nossos telespectadores. Boas. Job, ao longo de todo esse percurso percorrido a nível da ZAP, dos programas da ZAP, houve algum momento difícil ao longo da apresentação dos programas que gostava de partilhar connosco? Eu penso que foi na fase inicial, tal como já partilhei com o Araújo, era muito difícil apresentar o programa, era muito difícil. Já houve dias em que eu cheguei a me perguntar, será que fui feito mesmo para ser apresentador? Eu acho que era melhor continuar como repórter. Porque eu não conseguia me enquadrar a 100% e mal sabia que aquilo tinha a ver com o processo. Nós temos que passar por isso. Ninguém começa com mestria a exercer uma função. Então tem que passar por esse processo, mas eu não conseguia mesmo me enquadrar no princípio, principalmente porque eu sentia que não conseguia acompanhar a pedalada dos outros colegas. Eu sentia que precisava dar mais. Mas em contrapartida eu não desmoralizei. Eu percebi que precisava trabalhar. Porque é o que se diz, o resultado para melhorarmos na nossa função é o trabalho. Não há uma outra solução, é o trabalho. Então eu comecei a estudar o programa, a perceber o que é o programa, quais são as coisas que realmente funcionam, quais são as coisas que o público gosta de assistir no programa. E aí fui me enquadrando, mas foi muito difícil. Ok, nessa fase da experiência e tudo mais, começou já a dar conta da coisa. Exatamente. Houve algum imprevisto, algum insólito, algum facto que ocorreu ao longo da apresentação que estava de partilhar connosco? Aqui a nossa audiência deixa aqui algumas mensagens a respeito do momento entre Papá Swag e também da Beleza, aquele embate. Certo. Como é que viveu toda aquela experiência? Se é que quando se faz um programa... Ele é mesmo insólito. Exato, quando se faz um programa em direto, muita coisa pode acontecer. Como é que viveu aquela experiência? Exatamente. Olha, nós podemos recuar um bocadinho. Nós tínhamos o programa da TPA12, o Sempre a Subir, que era um programa de Kuduro. E eu acompanhei muito aquele programa. E nunca houve um momento em que os kuduristas entravam em pancadaria. Porque o Kuduro é isso, o Kuduro é feito de bifes, muitas vezes direcionam coisas que no nosso entender pode parecer falta de respeito, mas entre eles já percebem que é a natureza do estilo e tudo mais. Então, quando nós tivemos o debate onde estava o Papá Swag e o da Beleza, para nós foi mais um dia normal de Kuduro. Nunca na nossa cabeça nós íamos perceber que haveria pancadaria. E eu era ainda era recente apresentador quando aquilo aconteceu. O debate estava a decorrer e do nada o da Beleza levanta, não é? Insurge contra o Papá Swag, o Papá Swag também responde. Hoje por hoje eu acho que se calhar teria um outro posicionamento, não é? Teria uma outra postura,
por já ser mais experiente, se calhar podia tentar me meter no meio e impedir aquilo, mesmo em termos físicos, podia fazer isso, mas ali eu era muito inexperiente, eu não sabia como ia proceder. Não sabia se sacudia, se fugia. E depois, na mesa haviam canecas de vidro. Certo. E aí as canecas foram para o ar e como sabes, Araújo, nós trabalhamos com a nossa imagem. Certo. O nosso rosto é o nosso instrumento de trabalho. Ali se vem uma caneca no rosto, faz um corte, já era, acaba a carreira, vão te meter por trás das câmaras. Então, naquele momento eu não sabia como agir, obviamente que só procurei me afastar. As pessoas até fizeram meme, Job fugiu! Mas naquele momento, a primeira intuição, porque eu nunca fui uma pessoa de brigas, e aí mesmo na minha infância, a minha adolescência, eu sempre me afastei muito de brigas. Sempre que tivesse brigas, eu ficava no meu cantinho, e a minha mãe sempre aconselhou isso. Se estiverem a lutar, e a luta não tem a ver contigo, não vai se meter, não acode, porque podes apanhar uma garrafa, às vezes sem querer. Há pessoas que foram magoadas assim na inocência. Então, aquilo foi um instinto de evitar aquela briga e sair. Mas hoje por hoje, se calhar teria um outro posicionamento, não é? Não sei como seria. Acho que tem muito a ver com a reação do momento. Mas foi um momento insólito, foi um momento, obviamente, desconfortável. E também recebemos muitas críticas do público. Vocês, os apresentadores, podiam ter evitado e é normal. Então, acho que foi um momento mesmo muito difícil, muito desconfortável, que eu não gostaria de voltar a viver, porque violência... Outra coisa, mesmo nós também da rádio acabamos por sofrer. Exatamente, por aquele facto. Exatamente, porque violência já não é bom. Agora imagina a violência na televisão. Logo nós que temos que dar exemplo, porque atingimos massas e acontece uma briga, obviamente que foi super desconfortável. É importante ter alguns limites. Exatamente. E apelar também o bom senso, a educação e sobretudo a urbanidade. Certo. Bom dia, Chocolate, o programa está bem bom. Sou o Francisco Gurgel, escrevo a partir da Mutamba. Eu gostava de saber como é que é fazer dupla. E volto aqui a acrescentar aqui a questão do nosso ouvinte. Quando se faz dupla, há vários elementos a se ter em conta. Qual é o segredo para uma dupla funcionar bem? Muito bom. Gosto muito desta pergunta porque eu amo fazer dupla. Eu acredito que o primeiro elemento, quando tu estás a fazer dupla, é perceber que para a dupla brilhar ou funcionar, vocês os dois precisam estar alinhados. Não existe isso de, olha, eu vou dar carga no meu colega que estão a fazer dupla. Não existe. Por isso é que é uma dupla. É como um relacionamento. Vocês são um só. Então, a fazer dupla é exatamente a mesma coisa. Então, há técnicas básicas ao fazer dupla que nós podemos combinar. Imagina, eu vou apresentar agora com o Araújo um programa e eu vou dizer, olha, Araújo, tu abres e eu depois dou seguimento. Ok? É tudo para o bem do programa. Bem do programa. Vamos lançar uma VT. Olha, Araújo, tu lanças a VT e eu recebo. Estamos a entrevistar alguém. Vou fazer uma pergunta e a pergunta a seguir tu já sabes que é tua. E eu faço esse exercício muitas vezes com os colegas. Olha, se tu sentires que fizeste uma pergunta e a seguir eu tenho que fazer uma outra pergunta, mas tu sentes que ainda queres dar segmento à tua pergunta, dá-me um sinal. Belisca. Eu já percebo que não. Ele beliscou porque quer fazer outra pergunta, quer dar continuidade. Então, ao fazer dupla, tem que se fazer este jogo. E quando tu sentes que, principalmente quando tu és mais experiente, eu faço dupla com a Eury e eu puxo muito por ela, puxo bastante. Porque eu acredito que quando tu fazes uma dupla com alguém mais inexperiente do que tu, tens que puxar por ela, tens que segurar. Porque ela tem a ti como o mais experiente do programa. Quando ela muitas vezes se perder, ela precisa de uma muleta, então ela vai segurar-te. Eu, por exemplo, já consigo perceber ao fazer o programa com a Eury, quando ela, naquele momento, não sabe o que vai dizer. Eu já percebo, eu seguro. E muitas vezes brinco com ela. Mete dica, minha caçula. Então, eu acredito que fazer dupla é exatamente isso. Levantar o teu colega para que a dupla seja um sucesso. Vou dar um exemplo da dupla Patrícia Faria e Bismarck José. Aquela dupla foi um sucesso. Não se falava que a Patrícia é melhor que o Bismarck ou o Bismarck é melhor que a Patrícia. Era uma dupla. Uma dupla de sucesso. Por quê? Trabalhavam para o exatamente, bem do programa. O programa deles acabou por ter sucesso.
por causa do sucesso de ambos os apresentadores. Então, há que haver essa sintonia, há que haver amizade entre os dois apresentadores que tiverem a fazer uma dupla. Só assim que vai funcionar. É importante que haja amizade? Quando eu digo amizade, não precisamos sair e beber no fim de semana, sair aos copos, não precisamos disso. Mas temos que ter uma boa relação, temos que ter uma relação cordial. Com espírito de competitividade, aquela Não competição. existe isso. Como é que tu vais competir com uma pessoa com quem estás a fazer dupla? Tem que ter essa relação. Eu quando chego na redação da Wani, Eury, a Carla, a Indira, as pessoas fazem dupla comigo. Eu chego, dou a mão, dou abraço, dou beijinhos, nos tigamos, temos essa cena e quando entramos para fazer um programa no set, a nossa relação é a mesma, porque não precisamos estar em quatas e sembas e o fim de semana na casa do fulano, do cicrano. Quem quiser pode fazer isso, mas não é obrigatório fazer isso. Mas agora, dentro da redação, eu acredito para que uma dupla possa funcionar, precisa sim ter esta cena. Até porque nós, entre apresentadores, obviamente convivemos todos os dias. Nos bastidores podemos ter alguns momentos em que vamos nos desentender, não concordei com uma coisa. Sempre que acontece isso, eu puxo para o meu colega. Tipo, bro, essa cena vamos ultrapassar porque temos um programa daqui a pouco. Porque não é saudável tu entras para um programa de costas voltadas com o teu colega. Não é saudável. Por mais profissional que tu sejas, ok? Olha, somos profissionais, vamos cumprir aqui a nossa função. Mas se vocês não tiverem uma boa relação, em algum momento do programa, vocês vão chocar. Vão chocar. Por quê? Eu posso fazer uma brincadeira contigo agora hoje. Se tu não estás bem comigo no programa, vais ficar desconfortável. Vai ser do tipo, esse gajo não está bem comigo, estamos a fazer essa brincadeira. Por quê? Então acho que é importante para que uma dupla funcione, as pessoas precisam ter uma relação, nem que for uma relação cordial. Acompanhamos muito recente um choque em um programa de televisão. Foi um facto que chamou a atenção de tudo e todos e dividiu também as opiniões e muita gente foi dando o seu ponto de vista a respeito do assunto. Se a sua colega, por exemplo, estiver a errar durante o programa, qual é a maneira correta de passar a informação correta? Passo aqui a redundância. Qual é a maneira de chamar a atenção ao seu colega em direto? Okay. E como fazê-lo? Olha, eu não vou dizer que é a maneira correta, mas vou dizer a maneira que eu uso. Eu uso este método porque, e falamos há pouco tempo sobre o programa Na Placa. O Na Placa dá muito essa liberdade de brincar. Nós temos uma cena no Na Placa, nós gozamos com os erros uns dos outros. Okay. Quando alguém erra, nós gozamos. Tira a boca e sacode. Errei. Então, nós temos essa liberdade. Então, eu acredito que uma forma fixe de tu corrigires o teu colega no gozo, no entretenimento. Por isso é que eu disse que ao fazer dupla com alguém, vocês precisam ter uma relação saudável. Eu, por exemplo, se errar alguma coisa e o meu colega me disser, falaste à toa, eu vou rir. Por quê? Porque é a liberdade que nós temos essa brincadeira e acredito que isso faz com que o teu colega não se sinta desconfortável. Então, isso acontece muito Na Placa, acontece bastante. E o Dawan é um chato. O Dawan, sempre que eu erro alguma coisa, ele pergunta, o quê? Sim, falhei, brincamos com aquilo. E é programa de entretenimento. Nós, no fundo, fazemos entretenimento. Então, não podemos, em momento algum, fazer com que o nosso colega se sinta diminuído por um erro, porque nós todos vamos cometer erros. Tu hoje vais corrigir um erro do teu colega e ele amanhã vai te corrigir um teu erro. Nós não somos perfeitos. Eu estou aqui a fazer esta entrevista, já falhei umas tantas palavras. Então, somos seres imperfeitos, tens de perceber que tu vais errar e o teu colega também vai errar. Onde é que vai estar o segredo? É a forma como vocês vão corrigir um outro, de forma amigável, de forma descontraída, gozando com os próprios erros. Eu, às vezes, quando cometo um erro, gozo com os meus erros. E eu digo, falei isso, estou a falar à toa. Brinco com isso, acho que não posso, tal como disse, não posso afirmar que é o melhor método, mas é um método interessante de corrigir o teu colega. Bom dia, Chocolate. A entrevista está muito boa, está a gostar do programa. Eu gostaria de saber onde é que nasceu o Job Paiva. Ok. Está bem. Job Paiva vem do Golf 1. É a banda. Golf 1 é a banda, aí nas imediações do Avô Cumbi. Nasci e cresci, vivi no Golf até os meus 24 anos. A minha vida toda... Como é que foi a sua infância? Foi feita no... a minha infância foi muito
divertida. Sempre fui uma pessoa traquina. Olha, tem um ouvinte que perguntou se quando eu era pequeno sofreu de malária. Não, na verdade, eu tenho um irmão, o Euclides, a quem eu mando um forte abraço. Nós temos esse lado cômico. Então, desde muito cedo fomos pessoas muito loucas, gostávamos muito de estigar. E a quem tivesse ao nosso lado, estigar. Trabalho aos papoites. Trabalho grande, estigar as roupas das visitas. E olha só, essa sandália, se põe essa sandália. Aquilo é estigar, então. Sempre fui uma pessoa muito traquina, mas tive uma infância divertida. Só quem cresceu no gueto consegue perceber a magia de que é crescer no gueto. E principalmente quando tu começas a conquistar os teus objetivos e percebes que vieste lá de trás, dá uma enorme satisfação. Então foi uma infância muito divertida, não foi tranquila, eu sempre fui muito assanhado, muito louco. Gostava de jogar futebol, tal como disse, praticamente treinei futebol desde os meus 6 até os 20 anos. Qual foi a sua posição? Médio ala, sempre fui médio ala, fui extremo. Então joguei em quase todas as ruas do Golfe 1. Então foi uma infância muito agitada. Não, sou mesmo craque. Ok. Sou mesmo craque. Que decide jogo, né? Eu meto dica mesmo, dica. Yeah. Então sempre fui uma pessoa muito interativa, comunicativa com toda a gente. Não fui um menino retraído, tímido, não. Fui sempre muito simpático. Às vezes inconveniente, porque há pessoas que não gostam muitas vezes de brincar, não gostam de estigas, então já fui muitas vezes inconveniente, mesmo na escola, já me deram uma surra porque estiguei um colega, então foi uma infância muito agitada. Boas. Agora aqui o nosso ouvinte Mauro Paixão manda também aqui a sua questão para o Job, o que pensa sobre... já que avançou, já que falou, já falamos. Já falámos, ele questiona aqui a questão da apresentação, fazer dupla e tudo mais. Okay. Já que falámos. Job, qual é o significado que tem a ZAP na sua vida? A ZAP. A ZAP é uma escola para mim, é uma casa. Eu até gozo com isso. Eu digo, eu entrei miúdo na ZAP e estou a envelhecer, os cabelos brancos estavam a sair na ZAP. Eu digo que eu dei a minha juventude ao Zap Viva, porque eu entrei ao Zap Viva quando tinha 22, 23 anos e agora estou com 30. Então, é no Zap Viva onde aprendi a dar os primeiros passos de reportagem, de apresentação, onde percebi o que era realmente ser um profissional de comunicação, ser um profissional de televisão. Então, Zap Viva para mim representa uma escola, uma casa, uma mãe neste ramo da comunicação. Obviamente que eu vou levar o Zap Viva para sempre no meu coração. Se tivesse fazer uma tatuagem com o nome da Zap no corpo, eu acredito que não seria um exagero, porque as pessoas hoje em dia conhecem o meu trabalho, conhecem o meu profissionalismo graças à Zap. Eu trabalhei na Zap, é lá onde aprendi tudo o que sei sobre comunicação. Então a Zap, ou propriamente o canal Zap Viva, tem um sentimento muito especial para mim, muito especial mesmo. 3 pessoas que tu consideras especiais na Zap? Há 3 pessoas na Zap? Isso vai dar problemas. Isso vai dar problemas. Isso vai dar problemas. É melhor não. É melhor não, porque eu acredito que a Marinela está me fazendo eu um sinal. gosto de ter problema. Porque o que acontece? Quando tu citas alguns e não citas outros, depois fica... não me citou, será que não sou tão especial para ele? Não. Então eu acredito que tenho muitas pessoas que são especiais. Exatamente. Se tiver que citar, obviamente tem uns mais especiais que os outros, também não podemos ser falsos. Certo. Temos uns mais especiais, uns mais próximos que os outros, mas citar nomes é um bocadinho complicado, depois gera problemas. Não me citaste? Será que não sou especial para ti? Se calhar aquela pessoa que achava que era muito especial, tu não citas, vai ser problema. Mas é muita gente especial no Zap Viva. Boas. Se não fosses apresentador, o que serias? Futebolista. Sem pensar, sem nada. Porque eu dividi a minha vida nestas 2 profissões. Eu sempre dizia, desde pequeno, que eu sempre quis ser famoso e conhecido pelo trabalho que eu faço. Então, quer seja no ramo do futebol ou do jornalismo, que foram as 2 paixões que andaram comigo. Obviamente que no futebol não deu certo. Chegou uma fase da minha vida que tive que fazer uma escolha difícil. Chorei muito nesta fase. Tive que deixar o futebol profissional, federado, e hoje em dia só jogo de forma amadora em campeonatos comunitários, mas tive que deixar o futebol
para seguir a carreira de comunicação, de jornalismo. Então, se eu não tivesse que ser jornalista, obviamente que seria um jogador de futebol, porque este sempre foi o meu maior sonho. Já confesso que sempre foi o meu maior sonho, porque eu queria ser jogador de futebol e depois de terminar a carreira de futebolista, podia ser um comentarista desportivo, um locutor de rádio, jornalista desportivo. Este era o meu grande objetivo. O futebol perdeu um grande Gibelé. É verdade, é verdade. Há uma questão que não se quer calar e vamos também aqui, claro, avançar. É do nosso ouvinte Zé Bacongo, taxista, está ligadíssimo ao programa. Zé Bacongo, aquele abraço. É um prazer contar com o carinho da sua audiência, obviamente. Job, qual é a grande vantagem e o que é que a fama trouxe de especial em sua vida e como lidas com a fama? Ok. Lido tão bem com a fama, não sei se é fama, mas acho que é conhecimento do público, acho que este seria o termo certo. Só para teres noção, Araújo, hoje em dia ainda jogo futebol nos bairros comunitários. Jogo, tipo, de forma natural. E as pessoas ainda dizem, este que é apresentador da Zap ainda vem aqui no nosso meio. Então, é uma coisa que eu amo fazer, gosto de fazer, gosto de estar ao lado das pessoas, gosto de estar ao lado do povo, gosto de perceber que as pessoas têm esse acesso fácil a mim, porque eu acredito que há figuras públicas que são dificilmente acessíveis. E há cantores, apresentadores que tu nunca vais ver na rua. Então eu não gosto de ter essa sensação. Eu gosto de perceber que as pessoas têm um acesso muito fácil ao job, porque eu consigo perceber que também sirvo de fonte de inspiração para muitas pessoas. Então, se eu inspiro estas pessoas, tenho que estar ao lado dessas pessoas, fazer uma fotografia, ter uma conversa e eles perceberem que ele está aqui do nosso lado. Por dia chegas a ter quantas fotografias? Umas tantas. Eu quando saio à rua, umas tantas fotografias. E há pessoas até que à volta ficam a dizer, então, quem te mandou ser figura pública agora aguenta. E eu fico a rir, por quê? Porque é uma coisa que eu gosto, porque eu sei que é consequência do meu trabalho. Eu neste momento, se fosse um bancário, ninguém me parava na rua para tirar fotografias. Então, se eu escolhi ser uma figura pública, tenho que perceber que isto faz parte da minha jornada, faz parte do meu trabalho. São pessoas que pegam o comando, sintonizam o canal onde eu estou a apresentar e vibram comigo, acompanham, elogiam. Quando cruzam comigo pessoalmente, acredito que isto é o mínimo que eu posso fazer. Retribuir o carinho destas pessoas, fazer uma fotografia, acho que é o mínimo. Então, eu lido de forma super confortável com isso. Sempre que vou às ruas, estou parado pelas pessoas. As pessoas gozam sempre comigo. Seu Samba Pizza, seu gato, seu martelo. E eu respondo. Algumas pessoas encontram-me, por exemplo, no supermercado. Estou a fazer uma compra e a pessoa diz, no programa és bem assanhado, aqui estás bem calmo. Eu digo, mas é para estou no supermercado. Vou chegar no supermercado a gritar, quero pão, arroz. Não, obviamente. As pessoas têm que perceber que nós também temos os nossos momentos mais calmos. Então, não é que a pessoa não está bem disposta, mas a pessoa apenas está num outro formato, está a fazer compras. Quando a pessoa vem me pedir para tirar uma fotografia, vamos tirar à vontade. E eu consigo seguir a minha vida desta forma. Como é que tu aproveitas tudo isso a seu favor? Para render. Para render. Para fazer bicha. Ok, obviamente que tenho parcerias. Eu tenho um agente. Tenho um agente que é o Ivandro Pembela, a quem eu mando um abraço, meu caçul, meu irmão, trabalha comigo, o Ivandro Pembela. Temos uma história interessante porque quando ele começou a trabalhar comigo também era tão inexperiente quanto eu e estamos a evoluir juntos. Então, ele cuida das minhas parcerias, eu faço apresentações de eventos em Luanda e noutras províncias. Todo tipo de eventos? Todo tipo de eventos. Casamento, aniversário, exatamente, todo tipo divórcio. de eventos. Em março vou estar em Cabinda e no Ambo, dia 1 e dia 8. Tenho parcerias com algumas marcas, obviamente que ainda há muito a se melhorar, mas claro que aproveito deste momento, né, que eu vivo em termos profissionais para me juntar a algumas marcas, fazer parcerias e fazer um dinheirinho extra porque o país agradece. Então dá para viver da comunicação? Claro, eu não faço outra coisa, eu vivo da comunicação. Maravilha. Eu vivo da comunicação. Tudo que eu faço de forma extra tem a ver com a comunicação. E então todas as minhas fontes de renda estão ligadas à comunicação. Trabalho pela Zap, faço eventos, faço parcerias com marcas, é tudo por causa do meu trabalho. Boas. Job, estamos a chegar à reta final do nosso programa. Já foi rápido. O tempo voa. Okay. O tempo voa.
O que é que nós podemos esperar nos próximos dias do grande Job Paiva? Olha, eu tenho uma cena que é muito minha. E eu acredito que eu funciono de forma inversa com algumas pessoas. Há pessoas que quando estão a viver bons momentos, atingem uma boa fase profissional, tendem a ficar um bocadinho vaidosas. Eu não, eu funciono exatamente o contrário. Quando eu começo a atingir algum tipo de sucesso profissional, dá-me mais vontade de fazer mais, de redobrar o esforço, porque eu digo sempre, e eu falo muito sobre isso, sobre melhorias contínuas de forma diária. A minha frase no final do programa é sempre melhorar 1% a cada dia em todos os ramos da vossa vida, e eu nunca vou parar. Então, eu sinto que estou a viver um momento em que as pessoas começam a conhecer mais o meu trabalho, as pessoas começam a gostar mais, então a responsabilidade de trabalhar aumenta. Quer dizer que se antes eu fazia 10, agora tenho que fazer 20, 30. Tenho que dar 2, 3 vezes mais, porque as pessoas vão começar a prestar atenção. Há pessoas que não conheciam e por causa da repercussão da imagem do Job vão querer saber, quem é este que as pessoas estão sempre a falar? Vão ainda assistir o programa dele. Imagina, esta pessoa vai assistir e depois vai pensar, é esse apresentador. Então, o que é que acontece? A responsabilidade é maior, eu agora preciso dar 2, 3 vezes mais. Então, o que as pessoas podem esperar de mim é mais foco, mais concentração. Se antes me concentrava muito, agora vou me concentrar muitíssimo. Vou ler mais, vou estudar mais, vou tentar perceber melhor as coisas ligadas à minha profissão, porque eu quero cada vez mais entregar um bom produto para os nossos telespectadores que pagam para nos assistir. Só para ter noção da responsabilidade, as pessoas pagam para assistir o canal Zap Viva, então não podemos defraudar. Então de mim podem esperar mais foco, mais determinação, mais trabalho sério e duro. Uma palavra à audiência do Café da Manhã. Um forte abraço a todos vocês que acompanharam a entrevista. É sempre um prazer saber que há pessoas do outro lado, tal como eu disse, nós podemos estar aqui e não receber feedback algum e perceber que ninguém está a nos ouvir, mas só o facto de saber que as pessoas estão do outro lado ligadas, deixaram os seus afazeres ou muitas vezes estão a fazer algo, mas a ouvir o nosso programa, tiveram interesse em estar aqui. Então agradeço em nome da Stop FM e em nome também do canal Zap Viva. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Continuem a acompanhar a Stop FM, continuem a acompanhar o Café da Manhã e continuem a acompanhar também o país. O país. Da do Minas. O príncipe. Estamos aqui. Rádio Stop FM 107.3.